Olá pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar como fazer inferência geográfica com QGIS. Nós vamos utilizar a abordagem que eu já comentei na aula teórica, que envolve a determinação da fragilidade a partir de pedologia e declividade. Eu vou então carregar os dados que eu tenho aqui para realizar essa prática. Tenho dados dos municípios. Tenho dados de solos, estão em UTM WGS 84, e tenho dados de declividade, tá? Esses dados aqui são do projeto Topodata, os QGIS não identificou. Eu vou lá corrigir isso. O projeto Topodata sempre fornece dados em WGS 84. E aí, apareceu aqui, tá? Observa que agora, ó, ficou lá certinho. Beleza. Vou tirar o preenchimento dos municípios. Colocar uma linha aqui de outra cor. E vamos lá. A gente vai trabalhar com uma área aqui, ó, não vamos trabalhar com Londrina inteiro, porque o meu dado de declividade aqui teria que, na verdade, fazer um mosaico, tá? Ele não tá pegando Londrina inteira. Mas aí a gente vai trabalhar com essa região aqui que ele já tem disponível, certo? E nós vamos recortar, ó, fazer o seguinte, vou recortar os dados de solos a partir do limite de Londrina. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar Londrina. Opa, aqui não. Nos municípios. Vou selecionar Londrina. E vou mudar aqui para igual. Ok, tenho Londrina. Agora eu quero selecionar os polígonos de solos que tem intersecção com Londrina para fazer o recorte. Então, vou aqui em Research Tools, Select by Location. Vou selecionar da camada de solos aqueles que intersectam ou estão dentro da camada de municípios, só para o município selecionado. Então, olha só. Tá? Aí você pode dizer, mas ele selecionou mais polígonos, não é? Que tem polígono que é maior que a área, ele não tem como selecionar meio polígono. Tá? Então, às vezes, fica um pouco além mesmo. Vou exportar essas feições selecionadas. Aqui eu já vou aproveitar e padronizar para Sirgas. Tá? Documentos. Inferência. Então, vou chamar aqui de processados. Solos REC. Só que eu não vou salvar em GeoPackage, eu vou salvar em... Opa! Vou salvar em Shape. Deixa eu ver se... Deixa eu mudar aqui. Save, ó. Aqui eu vou mudar para Shape, tá? GeoPackage ainda está um pouquinho instável, eu prefiro usar Shape por enquanto. Salvar apenas as feições selecionadas. Adicionar o arquivo salvo ao mapa. Ok. Tenho lá os meus dados de solos agora. Já recortados, uma área menor. Vou então apagar aqui a minha camada original. E vou também converter essa camada de declividade para que a gente fique com o dado em Sirgas, tá? É sempre bom, quando a gente vai cruzar dados, manter o mesmo sistema de referência para todo mundo. Então, vamos lá, converter. Vou chamar aqui de declive percent UTM Sirgas, porque ele está só em graus. Vou mudar para Sirgas 22 e lembra que eu vou padronizar aqui, ó, ele não colocou uma célula quadrada. Eu vou arredondar para 30 metros na horizontal e na vertical para os pixels ficarem quadrados. Ok. Beleza. Já vou retirar a camada original aqui. Agora só as minhas duas camadas estão em Sirgas e UTM, tá? Então, o que acontece?
se a gente voltar lá na nossa tabelinha, tá? A gente tinha aqui, a gente vai trabalhar com declividade em percentual ou em graus, mas aqui a gente já está com dado em percentual, então beleza, não preciso me preocupar com isso. E eu vou converter as minhas camadas a minha camada de pedologia para o dado vetorial, matricial, porque ele está em formato vetorial, tá? E para eu cruzar aqui, ó, no Raster Calculator, observe que não aparece o dado de solos. Por quê? Porque aqui é só para bandas raster, para bandas matriciais. Então, para eu poder aplicar aqui a expressão da abordagem booleana, eu preciso fazer essa conversão de solos para formato matricial. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou atribuir, tá, os valores aqui da seguinte forma. Vou até marcar no slide aqui, ó. Latossolo vai ser o valor. Deixa eu pegar a expressão que eu usei aqui, ó. Latossolo está com um valor 4. Tá? Neossolo está com o valor 5. E nitossolo está com o valor 6. Tá? A gente vê que é 6 porque ele vai, olha, só tem aqui duas classes, média e forte, né? E o média vai ter a 20%, olha aqui, ó. Então, 6, ó, até 20% é média e maior que 20% é forte, então, nitossolo. Então, eu vou mapear as 3 classes de solo da minha região aqui nesses valores numéricos para que eu possa fazer a conversão para dado matricial. Então, vou mapear 4, 5, 6. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui na minha camada de solos, tá? Na tabela de atributos, entro em modo de edição, vou adicionar um novo campo, que eu vou chamar de valor. É um campo de número inteiro com uma casa decimal. Tá? Posso até colocar um comentário aqui se eu quiser. Ó. 4 latossolo, 5 é neonito, peraí, 5 é neo e 6 é nito. Tá? Ok. Então aqui, ó, já tenho a minha coluna valor. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a seleção. Então eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele selecionar todo mundo, ou eu posso fazer a seleção na mão, das duas formas. Olha, essa coluna primeiro nível, ela tem o primeiro nível da classe de solo, tá? Apareceu um Blaze solo aqui, que é um polígonozinho só da área, que às vezes ele nem mostra, tá? Mas é uma regiãozinha só. Então, eu vou ignorar esse gleissolo por enquanto, que é essa regiãozinha que está aqui embaixo, ó, tá? Então, eu não vou me preocupar com ele agora. Vou trabalhar com as outras classes. Então, observa que eu tenho bastante latossolo, neossolo e nitossolo, tá? Vou fazer a parte... Eu poderia fazer a seleção na mão, assim, ó, tá? Mas eu vou fazer a consulta aqui com vocês, ó. Ou até posso fazer também, ó, se vocês acharem, acho que é mais fácil ainda, deixa eu fazer o seguinte. Fazer aqui pela tela, ó, vou consultar por valor, tá? O primeiro nível correspondente a, ó, você começa a digitar ali, ele já até aparece, ó, latossolo, só que eu vou colocar igual, vou pedir para ele selecionar. Então, essas são as regiões que tem latossolo. Volto lá na tabela de atributos, tá? Ele vai ter algumas linhas selecionadas que são as linhas do latossolo. E eu vou aqui fazer o seguinte, ó, eu quero mudar o valor dessas linhas para 4. Só que eu tenho que lembrar de colocar aqui, ó, clicar no Update Selected.
Porque se eu clicar no outro aqui, eu atualizo todas as linhas da tabela, tá? Então, update selected. Olha lá o que aconteceu, nitossolo continua nulo, latossolo está com valor 4, tá? Agora, o neossolo vai ser 5, conforme a gente verificou ali. Então, eu só vou voltar na tela principal do QGIS, selecionar neossolo, tá lá. Ó, agora ele só tem neossolo selecionado, tá? Vou colocar o valor 5, pedir para ele atualizar. E por fim, vou fazer nitossolo, pedir para ele selecionar a maior parte da área, tá? E vou atualizar para o valor 6, apenas as linhas selecionadas. Então, agora, ó, já tenho ali todo mundo com valor 4, 5 e 6, as linhas que me importavam. Vou salvar, terminar a edição. Agora, eu vou conseguir transformar essa camada. Olha lá, ó. Em raster, eu tenho conversão. Eu vou rasterizar, vector to raster. Vou rasterizar a camada solos. Qual é o campo que eu vou utilizar? O campo valor. Observa que aqui só aparecem os valores, os campos numéricos, né? E não faria muito sentido eu usar, por exemplo, área ou perímetro. Então, eu tenho que ter uma legenda mesmo de acordo com as classes que eu quero, tá? Então, é valor. Aqui eu não... unidades referenciadas. A resolução que eu vou adotar a mesma resolução do Topodata, 30 por 30 metros, tá? O que não tiver valor, eu vou deixar menos 99. Parâmetros avançados, aqui eu não tenho nada para me mexer, vou salvar o resultado, então, que eu vou chamar de solos raster. E vou executar. A extensão, acho que eu não determinei aqui. Ah, eu esqueci de determinar, eu pulei aqui, ó. Vamos usar a extensão da camada ou do canvas, as duas. Ah, pode ser do canvas mesmo, não tem problema. Aqui do canvas, ele vai pegar essa área inteira da tela, né? Então, vamos mudar aqui, vamos colocar a seleção, ó, que é melhor, tá? E aí, eu vou selecionar aqui. Pegar só a área de longa dimensão, ele vai gerar uma área de 100 dados enorme. Ó lá. Melhor assim. Executar. E fez a conversão para raster. Olha aqui. Eu tenho... É para eu ter 3 cores. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se eu colocar valores únicos, então ele vai ter, ó, 4, 5, 6. Do jeito que a gente queria, tá? Então, vou aplicar. Olha lá, 4, 5, 6. As 3 classes de cores. O 0 aqui ficou lá na lista. Se eu quiser, eu posso remover aqui também, para não aparecer esse 0, tá? Ok. Só um detalhe aqui. Deixa eu ver o que tinha nessa área aqui do 4. Vou fazer uma consulta rápida aqui. Essas áreas brancas. Nitossolo. O valor 6. Por que ele gerou área em branco aqui?
pode estar acontecendo algum probleminha com as classes nitossolo ali. Vou fazer uma seleção aqui de novo só para conferir, tá? Ó, selecionar solos por valor aqui. Primeiro nível, nitossolo, selecionar. Eu vou jogar isso aqui para cima só para comparar. Nitossolo. Não é nitossolo ali, é outra camada. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado aqui. O que eu tenho aqui nessa área branca? Que ele não conseguiu transformar. Ele está chamando de nitossolo mesmo. Pode ser que às vezes tenha algum espacinho, alguma coisinha diferente ali que ele não conseguiu mapear corretamente. Vamos tentar corrigir isso aí. Tá? Então, esses são os problemas de dados referenciados. Às vezes você acha que tá tudo bonitinho e depois você vai ver acontece algum problema. Tá? Então, vamos lá. Vou tentar conferir da seguinte forma. Vou jogar para cá. E aqui onde está solos rec, eu vou colocar um... Aqui, ó, para tentar identificar quais são as áreas. Vou corrigir pelo menos esses polígonos aqui da área central. Então, vou lá, ó, vou fazer o seguinte. Vou selecionar esses polígonos manualmente, segurando o Ctrl, para depois atualizar lá na tabela manualmente também. Para a gente não ter esses buracos aqui no resultado. Ok. Ah, tem mais um aqui. Tá, ali já tá no limite. Aqui tem mais um que eu vou pegar. Isso aqui pegou só um pouquinho. Vamos ver quais são esses polígonos. Vou mostrar apenas os selecionados. Ah, eles estão com o primeiro nível nulo. Tá? E não é que eles estão com o valor nitossolo. Eu não sei porque que lá na hora que eu consultei ele mostrou nitossolo, mas ó, tá nulo. Tá? Então, esse é o problema desse dado. Tá? Eu vou aqui fazer o seguinte. Para a gente ter certeza dessa área, ó, a gente pode acessar o ITCG. Olha só como organização, né, a compatibilidade e integração dos dados, ela é muito importante para o resultado final, senão eu vou ter uma série de buracos ali. Tá? Agora a gente já tem o portal novo, o Instituto Água e Terra, o ITCG está sendo integrado, né, num outro conjunto. Então vou acessar aqui, ó, dados temáticos, está sendo integrado num outro instituto. Então vou pegar aqui solos e vou pegar um mapa de aptidão, não, declividade, mapa de solos do Paraná, ok. Para consultar, ver se eu consigo consultar aquela região ali visualmente. Vamos ver, vai dar um trabalhinho aqui, mas vamos lá. Acho que faz parte. Vou aumentar bastante o zoom aqui para dar o foco em Londrina. Para a gente conseguir mapear aquela área, ó. Aqueles polígonos, até eles têm uma forma bem característica. Isso vai nos ajudar um pouco. Ó, são essas regiões cinza que estão aqui, estão vendo? Vamos só comparar lá novamente no QGIS. Ó, são essas regiõezinhas aqui
menores, voltamos no mapa, né? Tá? Então, uma série de regiõezinhas aqui que estão, tirando essas duas aqui de baixo. As duas eu não vou mexer, ó. Que elas estão com outra cor. Vamos até ver aqui quais são os elementos da legenda. Então, cinza e esse beijinho. Vamos ver aqui. O cinza é neossolo e o beijinho é latossolo. Então, vou lá arrumar isso, tá? Então, neossolo, e, portanto, classe 5, tirando esses dois aqui, ó. Então, vamos lá na tabela de atributos. Vou colocar aqui classe 5. E aí, depois eu vou lá, vou até salvar aqui, mas eu vou lá arrumar só esses dois, que não é nitossolo, é neossolo. Então, vou lá novamente, selecionar só esses dois, para eu poder voltar na tabela de atributos e corrigir esses dois para latossolo, que é valor 4. Então, aqui eu vou corrigir na mão mesmo, ó. 4 e 4. Beleza, salvou, fechou. Tá? Agora, a gente pode até fazer o seguinte, ó, vou apagar essa camada raster aqui, porque a gente teve esse problema, e eu vou aplicar aqui, ó, um categorizado antes de fazer a conversão, para a gente ver como é que ficou. Ó. Valor, as 3 classes, só que eu não quero esse achurado aqui. Quero um simple fill mesmo, tá? 3 cores e todos os outros aqui eu vou deixar, vou até apagar, quero só saber essas 3 cores, aplicar OK, e a gente vai ver se a gente tem toda a nossa área. Vou salvar o projeto aqui também. Então, o nosso proj inferência. O vídeo já está ficando muito longo, mas a gente precisava corrigir isso. É algo que pode acontecer na prática com vocês, certo? Então, vamos lá. Ó, agora eu não tenho buracos no meio da minha área mais. Agora eu vou converter de novo. Vector to raster. Quero converter solos rec, usando a coluna valor, em unidades georreferenciadas de 30 metros. A extensão da área, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para fazer a seleção. Ó. A extensão eu vou selecionar. Então, peguei ali a área de Londrina, valor 100 dados menos 99, e vou salvar aqui para solos raster 2. Nunca substitui, tá? Se você pede para substituir, mesmo que você já tirou a camada, é muito fácil dar erro. Eu sempre salvo com outro nome e depois apago o anterior. Executou, fechou. Posso só conferir aqui, é sempre bom, né, fazer isso. Da outra vez a gente encontrou o erro dessa forma. Então, 4, 5, 6. Vamos só tirar o tom ali do azul. Ok, minha área está mapeada, tá? Agora eu vou tirar os solos rec daqui. Já vou apagar ele de lá para não ter solos raster, desculpa. Para não ter problema de misturar as informações. Ok, agora tenho declividade e tenho solos. Ele só vai, vocês vão observar o seguinte, ele só vai fazer a inferência na área de intersecção aqui dos dois, tá? Essa área de borda aqui que eu não tenho declividade, ele não vai fazer.
E agora, como eu já tenho tudo preparado, eu vou simplesmente aplicar essa equação, esse conjunto de expressões aqui, na verdade, né, essa expressão grande formada por subexpressões, que vai mapear em 3 classes, fraca, média ou forte, de acordo com o que a gente viu nessa tabela, tá? Então, vamos voltar lá e usar a calculadora raster. Eu vou já colocar a expressão direto, não vou entrar nos detalhes dela mais, porque a gente já comentou isso na aula teórica. E aí, vou colocar aqui booleana.tif, que é o resultado booleano. Ok? E deu algum problema. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A expressão está válida. Ah, olha aqui, olha aqui. Por que que deu problema, né? Porque os nomes a expressão está válida, mas os nomes das camadas não. Então, vamos lá, ó. Onde está solos raster? Na verdade, não é solos raster, é solo raster 2. E onde está esse nome aqui, ó, declive bacia percentual, porque no slide o exemplo era da bacia, é esse nome aqui, tá? Então, a gente tem que conferir. Olha só, a gente nunca pode sair copiando e colando assim, né? Então, vamos lá novamente aqui, ó. Vou mudar todas as partes aqui que fazem referência a solos. Primeiro. Nossa, gente, estou fazendo besteira. Olha o que eu estou fazendo aqui. Pera aí. Vamos arrumar isso aqui direito. Opa! Senão eu vou estragar toda o script. Vamos fazer um negócio mais inteligente. Esse vídeo sai ou não sai? Vou copiar aqui e vou fazer substituir, né? Vamos fazer as coisas de uma forma mais prática. Então, eu vou substituir por... Onde está aqui, ó, solos raster 1, eu vou substituir pelo nome que eu tenho lá, que é solos raster 2. Então, venho aqui e substitui todo mundo. Agora, eu vou substituir declive bacia, por o nome da camada que eu tenho aqui no QGIS, que é percentual TM circas. Replace all. Ok. Agora sim. Vamos lá salvar isso. Olha, até gerou antes, mas booleana 2. Vamos depois lembrar de apagar o 1, né? GeoTIFF. Ok. Agora sim processando. Vou já apagar minha booleana 1 aqui para não gerar confusão com esse arquivo. E vamos ver o que ele gerou no final. Ó. Ele gerou. Agora eu vou voltar aqui para minha área. Como eu disse, ele não gerou esse extremo aqui porque eu não tinha declividade. Ó, a declividade termina ali, tá? Então eu vou colocar aqui 3 valores. Ó, valores únicos. Numa palheta espectral, só que invertida. Tá? Porque aí o vermelho é a fragilidade forte. Ó. Então, fraca, média, que a gente pode colocar com acento, não tem problema, porque não é nome de arquivo, tá? E forte. Aplicar, ok, tenho aqui o meu resultado. Tá? Vou mudar a cor da linha agora que esse vermelho está confundindo a gente. Ó, bem melhor. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa análise
de fragilidade, o nosso processamento, né? Análise não, porque a gente não parou para analisar muita coisa, mas a gente tem o processamento de fragilidade, com exemplo didático, porque eu só estou considerando declividade e pedologia, como eu já falei para vocês no início do vídeo, tá? Mas essa é a abordagem booleana. No próximo vídeo eu vou mostrar como é a abordagem por média ponderada. Ok? Então, foi difícil ali, mas conseguimos, né? Difícil não, trabalhoso. É porque essas questões, esses errinhos que vão acontecendo durante o processamento, eles são naturais. E é importante vocês verem como a gente deve corrigir, tá? Por isso é que eu fui detalhando aí para vocês esses pequenos probleminhas que a gente tem que contornar de compatibilidade e integração. Nós terminamos aqui e eu desejo a todos bons estudos.